vou pedir para o Eric colocar aqui, nós vamos ler do 1 ao 7. Se você quiser se colocar em pé em reverência à palavra do Senhor, se você quiser abrir na sua Bíblia, a gente sempre fala, a nossa Bíblia referência é revista e atualizada, mas por uma linguagem mais atualizada, a gente usa também aqui a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. Tem o presbítero Wagner, que está estreando a versão transformadora, né? Mas está aí a palavra do Senhor. Vamos ler lá então. Paulo, o apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Amém? Você pode se assentar. O apóstolo Paulo aqui, escrevendo aos Efésios, aos irmãos que se encontravam em Éfeso. Seria bom depois, se você quiser na sua casa, ler este capítulo até o versículo 14, pelo menos, que é extraordinária. A mensagem do apóstolo Paulo, falando sobre as bênçãos espirituais que Deus já nos concedeu. Paulo está dizendo aqui, como nós acabamos de ler, que antes da fundação do mundo, nos predestinou para sermos adotados como filhos santos e irrepreensíveis, segundo o propósito da sua vontade. Irmãos, quando nós lemos, por isso que precisamos estudar a palavra do Senhor. Quando nós lemos, eu só li até o versículo 7, você pode ler mais 7 depois em casa até o 14. Mas Paulo está dizendo que Deus nos predestinou antes da fundação do mundo para sermos adotados como filhos, santos e irrepreensíveis segundo o propósito da vontade dele. Só aqui nós já quebramos uma fortaleza do inimigo, que muitas vezes é colocada na mente de pessoas, dizendo: você é um erro, você é um engano, você nasceu por um acidente, você não tem valor nenhum. Está dizendo que nós fomos predestinados antes que Deus viesse fundar a terra. Ele já havia pensado sobre você, já havia te conhecido e já havia escrito uma história para você, segundo o propósito da vontade dele. Aleluia! Então você não pode ter uma baixa autoestima, você não pode se sentir um coitadinho, você não pode dizer: que dozinha de mim mesmo. Não pode. Paulo está dizendo que Deus te conheceu antes de criar este mundo. Ele já conheceu a sua vida e escreveu uma história maravilhosa para você. E uma das coisas maravilhosas é que Ele te predestinou para que você fosse acolhido como filho. Filho santo e irrepreensível. Aleluia. Deus projetou antes de você nascer, então você precisa se alinhar à vontade de Deus. Pastor, então por que minha vida é um desastre? Por que minha vida não dá certo? Por que as coisas se encaixam para fulano e para mim parece que as coisas não dão certo? Você está desalinhado com a vontade de Deus. Porque o plano de Deus para a sua vida não é que você viva em sofrimento. Você pode até passar pelo sofrimento. Você pode até passar por um momento de dificuldade. Mas Deus, a história que Ele escreveu para a sua vida, não é uma vida de sofrimento.
Ah, pastor, mas o povo sofreu 40 anos no deserto, sofreu por rebeldia, porque deu ouvido a 10 incrédulos, que ouviram a promessa de Deus, que viram com os próprios olhos a terra que manava leite e mel, e com a própria boca confessaram, dizendo: a terra é exatamente como Deus prometeu, mas a gente não pode ir. Então, muitas vezes, o nosso sofrimento, as adversidades, as tempestades da vida, é porque nós estamos desalinhados à vontade de Deus. Mas, na verdade, eu quero me ater ao versículo 7, que diz assim: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Paulo é extraordinário, a gente pode ficar apenas neste versículo 7, para a gente aprender uma lição valiosa. Hoje nós estamos numa noite de Santa Ceia, e não é mais um culto, não é mais uma Santa Ceia, e não pode ser assim na nossa mente. Nós estamos aqui para fazer algo que o próprio Jesus pediu que fizéssemos. Ele disse: fazei isto em memória de mim. Então não é comer mais um pão, não é comer mais um pedaço de pão, não é tomar mais um pouquinho de suco de uva, não é tomar mais um cálice, é rememorar, participar novamente através da memória do sacrifício que Cristo um dia fez para mudar a nossa história de uma vez por todas. E eu quero frisar aqui 3 palavras extraordinárias que Paulo escreve. Nele temos a redenção pelo seu sangue, remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Redenção, remissão e graça. A primeira coisa que eu quero explanar, e a gente precisa expandir um pouco, porque muitas vezes a gente fala sobre o sacrifício vicário, a gente fala sobre o cordeiro, a gente fala sobre graça, a gente fala sobre redenção, sobre remissão, e muitas vezes a gente não se aprofunda para entender estes termos, para entender o real significado e, acima de tudo, o real valor que isto tem para a nossa vida. E como isto mudou a nossa vida de uma vez por todas. Só deixa eu dar uma virada nesse aqui, para parar de dar microfonia, né? A gente vira com o pé aqui mesmo, vamos ver se melhora, né? Amém? Redenção. Redenção significa libertação obtida pelo pagamento de um resgate. Redenção é libertação mediante ao pagamento de um resgate. Então, é isto que Deus fez por nós, através da vida do seu Filho. João diz assim: porque Deus nos amou de tal maneira, que enviou, que nos deu o seu único Filho, para que viesse pagar um preço da nossa libertação. Então, a salvação, ela chega de forma gratuita na nossa vida. Chega de forma que nós não precisamos pagar um preço. E aqui no Brasil a gente consegue entender isto bem de uma outra maneira, num exemplo bem simples. Aqui no Brasil nós temos chamada a saúde gratuita, né? Você vai no postinho, não paga nada, faz uma consulta. Se precisar ir numa emergência a um pronto-socorro, você vai e não paga nada. Mas a verdade não é de graça. Os nossos impostos estão pagando. Aqui no Brasil nós temos o estudo gratuito. Nós podemos enviar os nossos filhos, haverá um ambiente escolar, lá na escola, os professores, diretores, pedagogos, pessoal, monitores de pátio. Ah, meu filho estuda de graça. Não, os nossos impostos estão pagando. Então, na verdade, não existe nada gratuito. A salvação nos chega gratuitamente, mas alguém precisou pagar um preço. Então, libertação, redenção é a libertação obtida pelo pagamento de um resgate. A salvação nos foi oferecida gratuitamente, mas Deus, sendo justo, para fazer tudo de maneira legal, segundo as suas próprias regras, segundo as suas próprias leis,
Ele precisou pagar um preço para nos resgatar. Hoje ainda eu estava lendo Mateus 18, quando Jesus diz assim, que o reino dos céus é semelhante a um rei que decidiu ajustar contas com seus servos. E o primeiro que apareceu lá estava devendo 10.000 talentos. 10.000 talentos. E daí eu fui pesquisar qual o valor do talento. Um talento equivale a um pouco mais de 16 anos de trabalho. Então, na época de Jesus, um talento, para a pessoa ter um talento, ela tinha que trabalhar 16 anos e uns 3, 4 meses, mais ou menos. E Jesus está dizendo que aquele homem devia 10.000 talentos. Então, aquele homem, para pagar a sua dívida, ele teria que trabalhar 164.000 anos, 380 e algumas coisas de meses, né? 164.000 anos. Um talento, 16 anos de trabalho. 10.000 talentos, 164.000 anos de trabalho. E o que Jesus estava dizendo? Falou assim, meus queridos, vocês têm uma dívida que vocês não conseguem pagar. Vocês precisam de uma salvação que deve ser paga com preço, mas vocês não têm condição. Aquele homem devia 164.000 anos de trabalho. Precisaria dele, dos netos, dos bisnetos, tataranetos, sabe lá mais quantas gerações. Jesus estava dizendo, olha, eu vim aqui para pagar um preço que vocês jamais conseguiriam pagar para obter a salvação novamente. E muitas vezes a gente não faz caso da salvação. Muitas vezes a gente não dá o devido valor. Nós vamos participar daqui a pouco da carne e do sangue de Cristo. E Jesus estava dizendo, mesmo que vocês trabalhassem 164.000 anos para pagar a dívida, não seria possível. O próprio Jesus disse, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, se eu fosse dono do mundo inteiro, de todo o ouro, de toda a prata, de todo o bronze, de todos os diamantes, de todos os dólares, de todos os reais, de todas as casas, de todos os terrenos, de todas as empresas, assim mesmo não conseguiria comprar a salvação. Então, redenção significa que você foi liberto de graça, mas alguém precisou pagar o preço. Um preço que você não conseguiria pagar. Eu gostaria de ler, não precisa colocar aqui na tela, Eric. Colossenses 1:3, Paulo escrevendo aos irmãos colossenses, dizendo, e ele nos libertou do poder das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do reino de seu Filho amado, em quem temos redenção e remissão dos pecados. Ele nos libertou do poder das trevas. Uma outra coisa que nós temos que entender, primeiro que nós não tínhamos condição de pagar pela nossa salvação. E segundo, que nós estávamos presos ao poder das trevas. E por conta própria, nós não tínhamos condição de lá sair. Então, é como que o termo que o apóstolo Paulo usa aqui, redenção, é como que alguém sequestrado. O sequestrado não pode levantar de manhã e falar assim, olha, meus algozes, eu não quero mais ser sequestrado, agora estou indo embora. O sequestrado está lá contra a sua vontade. Ele está lá amarrado, preso, numa vida de escravidão, de sofrimento, de ansiedade. Só quem passa por um cativeiro sabe o problema que é. Os traumas psicológicos que se acarreta sobre aquela pessoa. E outrora nós éramos não escravos de bandidos, mas escravos do poder das trevas. E de lá não tínhamos condição de sair. É por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz, nós nos libertamos,
nós criamos coragem, nos levantamos e saímos, não. Ele nos libertou. É uma iniciativa de Cristo, de Deus, em nossa direção, dizendo: aquele ali não tem mais jeito, mas o meu filho, aleluia, ele descerá e cumprirá toda a minha vontade, irá pagar o preço, e eu chegarei naquele cativeiro, aleluia, com a cédula, que tudo está pago, dizendo: olha, tetelestai, está paga a dívida, agora este aí não pertence mais a você. Nós que pertencíamos ao império das trevas, agora pertencemos ao reino do Filho amado. Oh, aleluia! Em quem nós temos redenção e remissão de pecados. Então a salvação, irmãos, não é uma coisa banal. A salvação não é algo que nós devemos tratar de qualquer maneira. A nossa liberdade nós não podemos tratar de qualquer maneira. Nós acabamos de cantar: eu sou livre. Estava bonito de ouvir a igreja cantando: eu sou livre. E você só pode cantar eu sou livre porque Cristo pagou o preço. Porque Ele teve a sua carne rasgada. Porque Ele teve as suas mãos e os seus pés furados. Porque Ele teve uma lança traspassando o seu lado. Porque Ele que pegou a dívida, o escrito da dívida que era nosso, e levou sobre si. E encravou na cruz. Para que muito mais do que cantarmos nesta noite, eu sou livre, nós podemos olhar para o reino das trevas e dizer: não pertenço mais. Não estou escravizados. Eu sou livre, aleluia. E as pessoas não entendem esta nossa liberdade. As pessoas dizem assim: você é escravo do pastor, você é escravo da igreja, você é escravo da religião, você é escravo da Bíblia. Mas a pessoa, para terminar a semana bem, eu preciso beber, eu preciso fumar, eu preciso usar drogas, eu preciso me prostituir. E a pessoa não consegue virar num final de semana sem fazer alguma coisa contra o seu corpo, alguma coisa má, e olha para a gente e diz: vocês são escravos, quando eles estão escravizados pelo pecado. Nós verdadeiramente somos livres. Se você quiser sair daqui e pecar, você está livre. Se você quiser sair daqui e cometer algum pecado, você é livre para isto. Nós não somos escravizados, mas a gente entende que o preço que Jesus pagou para a minha libertação, eu não vou sair praticando aquilo que eu quero. Eu não vou sair satisfazendo os desejos da minha carne. Eu não vou sair aqui para realizar aquilo que o mundo quer que eu realize. Eu sei o valor do sacrifício de Cristo por mim. O preço que Ele pagou. Então eu não quero, de livre e espontânea vontade, pecar contra o meu Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo está dizendo aqui: nele temos a redenção. Então em Cristo nós temos a liberdade. Você está liberto por causa de Cristo. Não é por causa da denominação, não é por causa dos irmãos, não é por causa do pastor, não é por causa de fulano A, B, C ou D, é por causa de Cristo. A sua liberdade está em Cristo. A sua liberdade veio por Cristo, pelo preço que Ele pagou. Nele temos redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados. Então redenção é diferente de remissão. Redenção significa que nós estamos livres. Mas não adiantaria estarmos livres se ainda carregássemos o peso dos nossos pecados. Então por isso Paulo diz: nós temos nele a redenção e a remissão dos nossos pecados.
Remissão significa perdão dos pecados. Cristo perdoou os nossos pecados. Cristo perdoou todos os nossos pecados. Mas esta palavra não para por aí. Quando Paulo está escrevendo remissão, ele está dizendo, olha assim, ó, Deus perdoou o pecado de vocês, mas perdoou de tal maneira que Ele não vai mais se lembrar dos seus pecados. Então, remissão significa perdão dos pecados, permitido que sejam apagados da memória, como se eles nunca tivessem sido cometidos. Aqui existe um outro equívoco no meio da igreja de Cristo. Que Deus fica de olho nas nossas ações, para nos lançar em rosto novamente. Olha, lembre-se o que você cometeu. Eu lembro daquele pecado. Eu lembro da sua vida. Eu lembro das suas ações. O papel desse é o diabo. O diabo é o nosso acusador. Quando a gente falha, e infelizmente não é difícil a gente falhar. Quando a gente peca e não estamos imunes ao pecado, Deus não fica dizendo, olha, agora você pecou, se afaste de mim. Agora você pecou, você é um imundo, eu não quero mais você na minha presença. É o diabo que faz isso. Você pecou, agora você tem coragem de se achegar a Deus e pedir perdão dos seus pecados? A gente erra, falha, e o diabo vem acusar dizendo, você vai para a igreja hoje? Depois do que você fez, depois do que você falou? Depois do pecado que você cometeu? Esse é o papel do nosso adversário. Deus não nos acusa. E tem um texto muito interessante, irmãos, sobre o acusador, que está lá em Apocalipse 12:10, que diz assim: então ouvi uma voz forte no céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. Ele não nos acusa dos nossos pecados. E aquele que é o nosso acusador, daqui uns dias vai ser derrotado de uma vez por todas. Vai ser expulso da presença do nosso Deus. Agora veio a salvação, o poder, o reino. Aleluia. E outra coisa, irmãos, Deus durante toda a história, diante de todo o percurso da raça humana, Deus veio anunciando os seus métodos de trabalho, as suas regras, as suas leis, a sua justiça. E Deus fala através da boca do profeta Isaías 43:25, dizendo assim: eu mesmo, Deus falando, eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos pecados que você cometeu não me lembro mais. Aqui tem duas coisas interessantíssimas para a nossa vida. Vamos começar aqui dizendo que Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Nós, seres humanos, que tentamos trazer Deus para a nossa dimensão. Porque eu pego e marco Jorge. Te perdoo, Jorge, mas não esqueci. Eu quero ver a hora que o Jorge, mas eu vou ter o gostinho de pagar com a mesma moeda. Não é? Esse é o ser humano, que perdoa, mas fica remoendo, que perdoa, mas mantém vívida aquela memória de algo que não era legal. Deus não é assim, Ele está dizendo: e dos pecados que você cometeu, eu não me lembro mais. Deus esquece daquilo que nós fizemos.
Deus se esquece dos nossos erros e das nossas falhas. Agora, porque eu sou bonzinho, porque o Jorge é bonzinho, porque o Wagner é bonzinho, porque você é bonzinho, ele diz assim: por amor de mim. Deus perdoa o meu e o seu pecado por amor a Ele mesmo. Não tem ninguém bonzinho diante dEle. Não tem queridinho diante dEle. Não tem vaso de ouro. Todo mundo é vaso de barro diante dEle. Todo mundo igual aos olhos dEle. Todos éramos pecadores, agora justificados em Cristo, por amor dEle. Ele está dizendo assim: eu mesmo sou o que apago as suas transgressões, por amor de mim. Que Deus maravilhoso que a gente serve. Porque se fosse pela nossa performance, eu acho que a gente estava lascado, como diz o ditado popular. Ah, se Deus esperasse a minha boa performance. Ah, se Deus esperasse aflorar em mim a minha bondade, para que Ele perdoasse os meus pecados, as minhas transgressões. Deus olha para a raça humana e fala: o que é que o pecado fez nesse povo? Mas por amor de mim, eu vou resgatar, eu vou salvar, eu vou trazer a redenção, eu vou pagar o preço para trazer a libertação, eu vou perdoar os pecados de tal maneira que não me lembrarei mais. O escritor aos Hebreus 8:12, ele diz assim: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. E dos seus pecados jamais me lembrarei. O escritor aos Hebreus continua ainda, Hebreus 9:15, ele diz assim: lembre-se que nós estamos falando sobre remissão de pecados. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Então não haveria redenção e não haveria remissão se não houvesse uma morte. A morte de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É por isso que eu digo, irmãos, o crente não pode ser triste. O crente num culto como esse não pode ficar. Um crente num culto como esse, o sorriso tem que estar de orelha a orelha. O coração deve estar batendo, eu não sei, para não dar um infarto, né, Marília? Mas um 100 batimento já não dá um infarto, né? Batendo acelerado. Por entender o que Deus fez por você. Veja que plano maravilhoso que Deus desenvolveu para nos reconectar a Ele. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, contados entre os inimigos, mas existem aqueles, aleluia, como diz o texto que nós lemos, que antes da fundação do mundo Deus predestinou para serem adotados como filhos, para serem santos, irrepreensíveis e terem uma herança eterna, e nós estamos neste grupo. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Existe outro texto que diz: muitos são chamados, poucos escolhidos. Você foi chamado, você foi escolhido, aleluia. Deus já trouxe a redenção sobre a sua vida, Ele já te libertou do império das trevas, Ele já trouxe a remissão dos seus pecados, e deles Ele não se lembra mais. Oh, aleluia, porque houve uma morte. Cristo deu a sua vida por nós. Aquela cruz era nossa, aqueles pregos eram nossos, mas Ele tomou sobre si os nossos pecados.
Agora eu vou te falar uma coisa, que não é uma liberação para pecar, mas é um alerta para você não pecar. Jesus não pagou apenas os pecados passados. Ele pagou também o preço dos pecados futuros. De todos os pecados. Se daqui 10 anos, espero que todos estejam vivos, ou que Jesus já tenha voltado daqui 10 anos. Mas se alguém pecar daqui 10 anos, o pecado já está pago também. Isso nos traz um alerta. Porque Paulo diz assim, que nós não podemos ter uma vida de pecado, porque senão nós estaremos pisando no sangue de Cristo. E aquele que leva uma vida de pecado, e peca, mesmo sabendo, Jesus já pagou por mim, já pagou os meus pecados, então ele leva uma vida de pecado e vai pisando sobre o sangue de Cristo, até que não resta mais. Até que não resta mais sacrifício. Então, quando nós entendemos como funciona a salvação, através da redenção, através da remissão, primeiramente nós somos gratos a Deus. Porque nós não teríamos 164 mil anos para pagar a nossa dívida. Significa, nada que nós pudéssemos fazer poderia pagar a nossa dívida. Segundo, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para pagar uma dívida que era impagável. Então Paulo está dizendo, no texto que nós lemos, Efésios 1:7, nele temos a redenção pelo seu sangue, remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Aleluia. Então nós falamos aqui sobre a redenção, falamos sobre a remissão, e agora nós vamos falar aqui sobre a graça. Segundo este texto, o texto de Efésios 1:7, graça é a libertação mediante o pagamento de um resgate, perdão dos pecados, alcançando a salvação eterna, levando em consideração os méritos de Cristo. Então nós não temos méritos na nossa salvação. Isso nós temos que entender, irmãos. Para quem gosta de Apocalipse, eu não sei quantos aqui já fizeram um curso, a Mariazinha ministrou o curso novamente lá no Parteno, sobre Apocalipse, sobre os acontecimentos das últimas coisas, sobre como será os 7 anos da igreja nas bodas do Cordeiro, como será o milênio, como serão as coisas, como as nossas obras serão testadas. Nós temos que entender uma coisa, nós não temos mérito nenhum, e tudo aquilo que nós alcançarmos através das nossas obras, aquele que faz por vanglória, aquele que faz por partidarismo, aquele que faz por glória própria, qualquer obra que a gente faça que não seja para glorificar a Deus, será testada no fogo, e será como feno, como palha, como madeira, não vai sobrar nada. Mas quando nós trabalhamos para o reino, de todo o nosso coração, sem segunda intenção, para que Deus seja glorificado, para que Deus seja exaltado, as nossas obras passarão, serão purificadas no fogo, e nós iremos receber o galardão. Daí a irmã Mariazinha começa dizendo, a coroa daqueles que amam a salvação, a coroa daqueles outros, e ela vai citando as coroas que nós poderemos receber nos céus, segundo as nossas obras aqui na terra. Daí a gente pensa, então vai ter mérito, então vai haver distinção no céu. Depois de a gente receber tudo aquilo, a Bíblia diz que nós vamos olhar para Jesus e dizer, não, eu não posso ficar com isso. E a gente vai pegar a nossa coroa e vai depositar aos pés de Cristo, dizendo, toda honra, toda glória, seja ao Cordeiro Santo de Deus. Porque nós vamos reconhecer que não existe mérito nenhum. A nossa salvação está nos méritos de Cristo.
Então, segundo os escritos de Paulo aqui aos Efésios, graça é a libertação mediante pagamento de um resgate, perdão dos pecados, alcançando salvação, levando em consideração os méritos de Cristo. Eu volto aqui a citar Isaías 43, 25, eu mesmo, sou o que pago as suas transgressões, apago as suas transgressões por amor de mim. Então tudo que Deus tem feito em nossa direção é por amor a Ele mesmo. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, 1:10, ele diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram, que os profetas investigaram, que profetizaram a respeito da graça que estava destinada a vocês. Veja que tempo extraordinário que nós nascemos. Veja que época extraordinária nós estamos vivendo. A gente tem o Antigo Testamento, 39 livros, alguns milhares de anos ali contidos. Pelo menos 4.000 anos de história estão contidos no Antigo Testamento. E Pedro vem dizendo: olha, sabe a salvação que Cristo trouxe a vocês? Que coisa linda, Paulo. Se Pedro estivesse aqui pregando, ele ia dizer: sabe essa salvação que eu estou dizendo? Sabe esta salvação? Sabe esta redenção? Sabe esta remissão de pecados? Sabe essa graça que foi liberada? É sobre isto que os profetas passaram anos e anos estudando, averiguando, se dedicando, se debruçando sobre o que Deus estava falando a respeito, usando a vida deles mesmos. Então, é a respeito desta salvação que os profetas indagaram, investigaram. Profeta no Antigo Testamento, o pastor Rubinho pregou esses dias sobre isso. Na Antiga Aliança, para a gente simplificar, a gente fala ali de Atos dos Apóstolos para trás. Havia um véu de separação, nós não podíamos chegar diante de Deus, o ser humano não podia chegar. Então existiam 3 classes de pessoas que recebiam o Espírito Santo apenas: os reis para governar, os juízes para julgar e os profetas para trazer a mensagem de Deus. Apenas esses 3 grupos de pessoas, de tempos em tempos, recebiam uma porção, o Espírito Santo descia, como nós vemos isso muito claro na vida de Sansão, que o Espírito Santo vinha sobre a vida de Sansão, ele realizava a obra que tinha que realizar, o Espírito Santo saía e ele ficava um homem normal. E o sumo sacerdote, uma vez por ano, e muitas vezes uma vez na vida só, com muito medo, amarrado, cheio de campainhas nas suas roupas, com uma corda na cintura. Eu acho que as campainhas iam batendo, porque o sumo sacerdote entrava tremenda, que ela já entrava, din, 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 din. Será que eu não vou morrer? Será que eu me purifiquei da maneira certa? E o zelo era tanto, o temor era tanto. Nós vimos isso na vida de Jó. Alguém pregou sobre Jó esses dias aqui, falando sobre a vida de Jó. Jó tinha tanto temor e pensava: esse final de semana teve um banquete na casa dos meus filhos, será que eles pecaram contra Deus? Para que não aconteça nada, eu vou oferecer sacrifício. Reuni os filhos e ofereci sacrifício a Deus. Eu não sei se eles pecaram, mas se pecaram, perdoa o pecado. O zelo era tanto que o sumo sacerdote entrava, quem sabe, tremendo de medo, as campainhas batendo, e uma vez por ano ele se achegava com muito medo, com muito tremor e temor. Por isso que a palavra do Senhor diz: chegar com tremor e temor. Ele chegava diante de Deus, e por um instante ele podia sentir e provar um pouco da glória de Deus, e logo ele saía da presença de Deus. E agora tinha que esperar mais 365 dias. E se ele tivesse ainda como sumo sacerdote, e se ainda ele fosse eleito para entrar naquele ano seguinte, ele poderia entrar novamente na presença do Senhor. Então o Espírito Santo vinha sobre os profetas,
vinha sobre os juízes, vinha sobre os reis. E Pedro está dizendo aqui, olha, eles ficaram um tempão, eles passaram milhares de anos, indagando, investigando, estudando o que seria a graça que iria se manifestar, o que seria esta grande salvação. E Pedro está dizendo, vocês estão vendo com os próprios olhos, vocês estão vivendo, isso está liberado sobre a vida de vocês, e ainda assim mesmo, muitas vezes não existe gratidão na nossa alma. E parece um fardo vir para a igreja, e parece um fardo servir ao Senhor, e parece um fardo abrir a mão dos pecados, abrir a mão de uma vida aí conforme os padrões do mundo. E Pedro está dizendo, pelo amor de Deus, gente, os profetas investigaram, indagaram, estudaram por milhares de anos o que seria esta salvação, e agora está liberada sobre a vida de vocês. O que foi esperado por milhares e milhares de anos. Desde a conversa de Deus com a serpente dizendo, eu vou pôr inimizade entre você e a descendência da mulher, e você vai ferir o calcanhar, mas ele virá e pisará, esmagará a sua cabeça. Oh, aleluia! E passaram então 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 anos. De repente Pedro está dizendo, o que eles estavam esperando, o que eles estavam indagando, o que eles estavam estudando, agora está liberado sobre a vida de vocês. A redenção, a remissão, a graça do Senhor está disponível. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram, investigaram, eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês. Veja o que Deus fez para proporcionar a sua salvação. Veja qual foi o preço que foi preciso ser pago para que você fosse salvo. Decida hoje, com o auxílio do Espírito Santo, viver uma vida de santidade, até se tornar um filho irrepreensível, vivendo o propósito da vontade de Deus para a sua vida. Esta mensagem é para que você tome essa decisão nesta noite. Para que você entenda um pouquinho. É lógico que a gente poderia falar e mostrar outros aspectos da salvação, de como se deu a salvação. Mas eu creio aqui que para esta noite já é o suficiente para entendermos que Deus tem um propósito para as nossas vidas. Um propósito não segundo a minha, mas segundo a vontade dEle. Um propósito não segundo a sua vontade, mas segundo a vontade dEle. E Ele fez tudo isso para nos adotar como filhos, mas não filhos qualquer. Muitas vezes a gente conversa com pais que têm filhos adotivos. E eu fiz uma pesquisa para um trabalho acadêmico sobre isto. Conversar com pais de filhos adotivos. E a triste estatística é que a grande maioria dos filhos adotivos desprezam os pais adotivos. Se revoltam contra os pais adotivos. Vivem uma vida que não condiz com aquilo que o pai adotivo está propondo. E muitas vezes nós vemos a ingratidão imperando na vida daqueles que foram acolhidos com tanto amor. Porque alguém ir até uma criança e adotar, colocar o seu nome, tratar como filho com todo carinho. E de repente você vê lá o filho rebelde dizendo, você não é meu pai. Mas muitas vezes nós somos filhos espirituais rebeldes.
Deus enviou o seu único filho, nos comprou a preço de sangue e nos adotou. Os filhos originais são alguns de Israel, mas por eles não ter aceitado o Messias, esta janela foi aberta aos gentios, e nós somos filhos adotivos de Deus. Mas não podemos ser filhos qualquer. Ele está dizendo, filhos santos e irrepreensíveis. Santos fomos santificados através do Espírito Santo. E precisamos estar neste processo. Irrepreensíveis também é um processo na nossa vida. Nós temos que permitir que Deus, pelo seu Santo Espírito, trabalhe em nós. Trabalhe no nosso caráter. Trabalhe nos nossos desejos. Trabalhe nas nossas vontades. Trabalhe na nossa alma. Trabalhe no nosso corpo. Para que a gente seja um filho obediente e irrepreensível. Para que um dia Deus possa olhar e se agradar de nós. Há muitos e muitos anos atrás, no tempo que ainda o Kadosh, a banda Kadosh, era tido como rebeldes, né? Eram muito além da época. Não escutem essa banda, misericórdia. Mas eu fui impactado por uma letra, quando o pastor Silas Furtado estava cantando. Muito mais do que o Senhor me agradar, eu preciso agradar a Ti. Então as minhas ações, a minha vida, deve ser sempre no sentido, será que isto vai agradar a Deus? O que eu vou falar agora vai agradar a Deus. O ambiente que eu vou agora vai agradar a Deus. O que eu vou fazer agora vai agradar a Deus. Este negócio que eu estou fazendo vai agradar a Deus. Esta aliança que eu estou fazendo agora irá agradar a Deus. Devemos ser filhos irrepreensíveis, santos e irrepreensíveis aos olhos de Deus. Vamos ficar em pé.